Olá, estamos iniciando mais um RaraCast Convida. Hoje vamos falar sobre comunicação e vendas. Eu sou a Letícia, sou advogada, mentora de advogadas, coordenadora de marketing jurídico da OAB de Santa Catarina também. E estamos com... Vinícius, gestor de tráfego, estrategista digital, né? E mentor também de advogadas, junto com a Letícia. Certo. E hoje o nosso convidado especial é o Eude Lima, que é especialista em comunicação e vendas, né? Já fez mais de 4 milhões aí em vendas, é palestrante, professor, já ensinou mais de 2 mil alunos, já liderou equipes comerciais que também atingiram 3 milhões aí em menos de 12 meses. Então, tenho certeza que ele tem muito a agregar aqui para nós, né, advogadas, para a gente conseguir fechar mais contratos e usar uma comunicação mais efetiva, né, no nosso marketing também. E aí, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho da tua trajetória, se apresente aí para nós, de como que você chegou até aqui, começou a trabalhar, né, com comunicação, com vendas. Boa! Primeiramente, muito obrigado, né, Letícia e Vinícius, Prazer. pela oportunidade de estar aqui, conversando com as advogadas raras, né, e que estão dominando o digital, né, então pude acompanhar, né, nos últimos meses um pouco de perto o movimento de vocês, e é incrível, parabéns pelo projeto, pelos resultados, né, e também, claro, assim, contando um pouquinho da minha jornada, eu, né, nasci em São Paulo, né, cresci 8 para 9 anos, me mudei já para o Rio de Janeiro, né? E aí fiquei lá até os 19 anos e vim pra cá, pra Floripa. Minha juventude inteira foi jogando futebol, né? Foi desenvolvendo, né, essa minha skill de atleta, né? E foi muito massa essa minha juventude, né? E a minha vinda pra cá, pra Floripa, foi pra jogar no Figueirense. Olha né? só, que bom que deu certo. Se fosse no Havaí, tinha dado. Eu discordo. E aí, Brincadeira. enfim, eu vim pra cá, isso, né, bem nos profissionais, passei no Rio Juniores, Flamengo, Fluminense, Vasco, enfim, times bem expressivos. E aí vim pra cá, pra Floripa, pra jogar no profissional. Isso foi bem na época ali, mais ou menos 2019 pra 2020. Iníciozinho da pandemia. E aonde 3 meses treinando, veio a pandemia, né? Foi aquela coisa, para tudo, fica em casa. E me deparei numa situação onde eu só sabia jogar futebol, né? E aí eu falei, pô, e agora? E aí eu fiz uma pergunta que acho que todo mundo fez ali na época da pandemia, que era, como ganhar dinheiro na internet? Acho que todo mundo fez isso, porque foi aquele boom, tava em casa, home office, né? E aí, enfim, aí pesquisei, conheci uma galera do digital, me conectei muito com o Pablo Marçal. Eu aprendi muito com o Pablo, assim, e um dos maiores ensinamentos que o Pablo me trouxe foi, se você quer crescer em qualquer área, porque eu queria levar o digital a sério, né, mas muito por um lado do empreendedorismo, né, eu queria ser um bom empresário, um bom empreendedor. Porque com o Pablo, um ano, eu já não queria mais ser um jogador de futebol. Eu queria ter um time de futebol, que inclusive é uma das minhas metas que estão aqui, né? E aí, porque eu sabia que o atleta era só uma pecinha no tabuleiro de um ecossistema gigantesco. E que eu ia precisar de caixa, eu ia precisar de dinheiro. Então eu precisava empreender. E aí eu falei, pô, pra me empreender, como é que eu faço? E eu escutei o Pablo falando que se tu quer crescer em qualquer área, você precisa escolher um bom mentor. E escolher o mentor certo. Né? E aí, que eu falei, pô, tô em Floripa, sei lá, não vou pra São Paulo pra falar, Pablo, seja meu mentor. Né? E aí eu tinha 2 caminhos. Ou eu, né, escolhi o Pablo, outro mentor, ali. Só que na hora que eu fui escolher o mentor, eu falei, pô, tem que ser uma pessoa que tem uma energia parecida com a minha, tem que ser uma pessoa que eu me conecto. E aí, no Instagram, rolando ali o feed, eu acabei vendo um cara que se comunicava bem pra caramba, né? Com a energia absurda, com a luva de boxe, socando as coisas. Eu falei, putz, gostei. Aí foi o Strider, né? Eu falei, pô, gostei muito da energia dele. E eu tinha 2 caminhos. Ou eu comprava a esteira de produtos inteira dele pra ele ser meu mentor, ou eu fazia um caminho que cabia mais no meu bolso. Que era, pô, vou trabalhar com ele, vou crescer e vou me desenvolver. E aí, enfim, foi uma loucura, resumindo a história, né? Porque eu não imaginei entrar nesse mundo das vendas da forma com que foi, porque eu fui para um evento para entrar no time dele, que eu não sabia o que eu ia fazer, né? Então, era um evento que o ingresso era 5 mil reais. E aí eu falei, pô, por quê? Tinha um ingresso de 500, só que tinha um ingresso de 5. E aí eu já tava estudando que se tu quer network, tu precisa comprar acesso, você tem que estar... né? Se eu quero entrar no time dele, qual que é o lugar que eu vou ter mais tempo? Era no acesso Black, né? No acesso VIP. Aí eu falei, pô, vou comprar, só que eu tinha 2.500 na época. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou ter que arranjar essa grana de algum lugar. Liguei pra minha mãe, né? O nome do evento era Sexy Hunters na época. Liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, decidi entrar na faculdade de Educação Física. Só que eu preciso, né, de uma entrada,
né, para faculdade de R$2.500. Eu não tenho. Minha mãe sempre quis que eu fizesse faculdade, né? Aí eu tive que fazer essa, vamos dizer, uma mentirinha do bem, né? Porque se eu falasse pra ela que eu precisava de R$2.500... Ia te chamar de louco, né? Pra ir num evento no final de semana... De qualquer forma, era conhecimento, então... Sim. E aprender igual. Mas o nome do evento era Sexy Hunter, né? Imagina. E aí, que evento é esse? Quero um evento de marketing digital. E aí, foi muito louco, porque... Resumindo, quando tudo isso aconteceu, eu dei esse all-in mesmo, né? Eu tive que tomar essa decisão, era tudo que eu tinha. Eu falei, bom, fui pro evento. Aí, encurtando a história, né? No final do evento, eu cheguei, conversei com o Strider, contei toda essa história louca aqui que eu passei pra vocês. Ele gostou muito da minha energia e falou, cara, gostei de você. Tu é um cara persistente, porque eu fiquei insistindo o João Lucas, né, pra marcar uma entrevista, porque eu não conseguia falar com o Strider, tava no palco, porque João Lucas marca uma entrevista e tal. Já tava certo eu marcar a entrevista com o João, mas eu precisava do aval dele. Aí, enfim, resumindo, no final, conversei ele, gostei da tua energia, vem trabalhar comigo, você vai trabalhar no meu time de vendas. E eu nunca tinha trabalhado assim com vendas, assim, né? E aí, eu não tinha essa imaginação que eu tinha, mas eu não tinha. Como assim, Eude? Eu sei que eu entrei no time de vendas, eram 10 pessoas. Eu cheguei lá, tinha um ranking, né? Aí no primeiro mês eu cheguei na metade do mês, 15 dias. Eu fiz acho que 12 mil em vendas. E aí eu fiquei tipo em último no ranking. E eu, atleta competitivo pra caramba, falei, não, peraí. Não pode Mesmo ser, né? que eu estava começando agora, não pode ser, peraí. E aí eu comecei a intuitivamente, né, pegar as minhas habilidades de vendas que eu tive que utilizar no futebol, porque no futebol você tem que se vender o tempo todo. Tem que se vender na primeira peneira que eu fiz lá atrás, tem que se vender pro empresário, tem que se vender pro colega que tá no banco e você tá no campo, né? Tem que se vender pro treinador, auxiliar, enfim. O universo do futebol, né? E eu falei, bom, se eu pegar tudo isso, né, que eu tinha que me vender dessa forma, e trazer pra essa camada das vendas, ferrou. Vou conseguir performar. E aí não deu outra. No segundo mês, eu tinha feito 12 mil ali, mais ou menos, no primeiro. No segundo mês, eu já fiz 40. Aí eu já fiquei top 5, né? Aí no terceiro mês, e é assim, eu era só mais um número. Porque qual que era a minha meta? O Strider ser meu mentor. Entendeu? Não queria ser um cara só trabalhando ali. E aí, resumindo, a ópera. Terceiro mês, eu fiz 70 mil. Aí fiquei top 2. No quarto mês, eu bati 100 mil reais, que na época nenhum vendedor tinha feito isso lá na agência. Aí eu falei, pronto, agora chamei a atenção dele. Consegui o que eu queria. Pronto, agora sim, ele vai me ver. Aí eu sei que eu fiz 100 mil, nada, não teve tapa nas costas, não teve um bom dia, não teve nada. Eu falei, mano, que filho da... Porque querendo ou não, é só mais um número pra ele. Eu era um número ainda. Eu falei, pô, eu vou ter que fazer algo que chame a atenção. Talvez essa meta que ninguém tinha batido... Tá, não chamou tanta atenção, tá? Quem é esse cara aí, né? E aí eu botei assim, eu falei, velho, porque eu sabia no futebol, Vini, é detalhe, né? E se tu não souber chamar a atenção, ou seja, às vezes tu vai pegar na bola 2 vezes, meu irmão. Não tem essa de, eu toquei errado, eu fiz algo simples. Tu tem que fazer a parada acontecer, o gol tem que sair do teu pé, enfim, porque são poucas oportunidades. E aí eu trouxe esse repertório, né, pra essa câmara de vendas. Aí não deu outra. No outro mês eu botei uma meta. Aí, enfim, não dormi, foi uma loucura também, mas eu dobrei. Ao invés de fazer 100 mil, eu fiz 200 mil reais. Bati 200 mil. Aí foi uma loucura, hein, galera? Caraca, eu tal, não sei o quê. E aí, um belo dia, o Strider me manda uma mensagem. Eude, vem aqui em casa. Depois que eu bati essa meta, eu falei, pronto. Você viu a mentalidade, né? A cabeça pequena. Pronto. Agora, ferrou. Fiz alguma coisa errada, ele vai me demitir. O cara tá me chamando na casa dele. Eu queria uma mensagem, pelo menos, não vem aqui na minha casa. E aí eu fui na casa dele, todo nervoso, você vê a crença negativa ali na época, né? Nervoso e tal, e agora o que esse cara vai fazer? E ele tava fazendo uma live. E aí ele começou a falar e tal, entregar conteúdo. Ele falou, inclusive, o meu melhor vendedor tá aqui. Aí eu, tá. Aí ele virou pra mim e falou assim, de quanto é que tu vendeu esse mês? Aí eu, 200 mil. Aí ele, pô, mas 200 mil? Caraca, mas o que tu tá fazendo? Tem quantos anos? Ele tava com 21 na época, né? Nossa. Tenho 21 anos. Pô, tu vendeu você? 21 anos, vendeu 200. O que tu tá fazendo? Macumba, tá batendo tambor? O que é? Né? Eu falei, não, eu tô vendendo, fiz. Como é que você fez? Assim, assim, assim. Que massa, pô. Porque ele tava, obviamente, empilhando na live, que é pessoas mais velhas, que têm um conhecimento muito maior, né? Deveriam vender isso sim ou sim. Foi o que eu fiz. E aí, depois ele me deu um baita treinamento. E a partir dali, ele falou, cara, vou te transformar
Eu falei, Strider, eu só fiz esse resultado porque eu quero ser teu mentorado de comunicação e vendas. Que é o que eu sei que qualquer pessoa que tem que empreender e que quer dar certo, tem que se desenvolver. Comunicação e vendas. E aí, de lá pra cá, enfim, foram todos esses milhões que a Letícia falou, gerando o time, tendo muito resultado, treinando comunicação e estando muito próximo dele. Então, resumindo, né, muito a minha história, foi mais ou menos nessa camada de vendas. Aí depois que eu fui descobrir, né, enfim, meu pai sempre havia me treinado em venda. Olha só que doido, só um ponto, né? Sempre quando a gente foi se mudando de cidade, meu pai fazia uma campanha com a gente de 60 dias. Era o quê? A gente pegava um doce da cidade e ia vender na rua. Olha só. Legal. Só que sem precisar. Meu pai sempre tecnologia, sempre fez grana, né? Enfim, e também ele é pastor, né? Nos finais de semana, mas tecnologia na semana. Sempre tinha caixa, não precisava. Mas por que ele fazia aquilo? Porque ele falava assim, se nós estamos indo para essa cidade, as pessoas dessa cidade são diferentes da gente. A gente tem uma outra cultura. Vamos conhecer a cultura. Aonde? Vendendo, conhecendo e se comunicando com pessoas novas. Então, eu sempre fui meio que treinado sem saber desde pequeno. E meu pai sempre trouxe a consciência em vendas. Então, a gente saía para vender, ia nas lojas e tal. Enfim, eu tive minimamente um treinamento. Que aí depois, né, você vai fazendo as regressões ali e tudo mais, tu vai vendo. Vai tudo se encaixando. Vai tudo se encaixando. Então, não foi de um dia pra noite todos esses resultados. Foi uma construção. Mas, enfim, só pra... a persistência, assim, ter clareza do objetivo, onde tu quer chegar, né? Porque tinhas esse objetivo de ser mentorado, de aprender com ele. Então, o que eu vou fazer para chamar atenção, como você falou, né? Sim. Fazer o que outros vendedores da equipe não estavam fazendo para se destacar, que é o que a gente sempre fala, né? Faça coisas diferentes para ter resultados diferentes, para fugir da média. Porque a média fora da caixa, né? Sempre faz o mesmo, né? Então, se você quer algo diferente que a média não tem, você também tem que fazer algo diferente que a média não faz. Total. Então, é bem interessante saber, né, dessa tua trajetória. E eu vejo que muitos advogados, por mais que sejam advogados, têm dificuldade na parte de comunicação, de venda em si, através do marketing, né? Claro, marketing e venda é diferente, mas aí a gente precisa saber se comunicar da forma mais assertiva no marketing, para daí puxar essas pessoas e lá ir com elas fazer a venda. Sim. E então eu queria te perguntar, você enxerga que os advogados precisam desenvolver, de fato, essa habilidade de comunicação, de vendas? Você enxerga isso como importante para a advocacia também? Com certeza, assim, nesses últimos anos aí, vamos dizer, eu já tive, né, o privilégio de conversar com vários advogados, em que, em sua maioria, os advogados têm naturalmente, né, pela profissão em si, uma rigidez, que é natural, né, que isso vem da faculdade e até da própria profissão ser algo muito sério, que não dá para ficar brincando, né? Naturalmente, por osmose, muitas das vezes, eu já conversei com vários advogados que eram extrovertidos na infância ou na juventude e que, por causa da profissão mesmo, da seriedade que precisa ser levada, houve-se uma rigidez. Então, eu sempre falei para todo advogado, eu tô meio travado na comunicação e tal, eu sempre volto para um lugar como é que você era na juventude? Como é que... Aí mas eu era mais fechado, assim, com meus amigos. Mas como é que você era em casa? Não, em casa com meus pais, aí eu brincava. Então, vamos resgatar esse lugar, né? Porque todo mundo tem uma habilidade, né? E tem as ferramentas hoje, vamos nem ir nesse ponto aqui, mas todo mundo tem um potencial de ser um bom comunicador. Todo mundo. Só que basta treino. É a mesma coisa vendas, né? Mas vamos trazer primeiro comunicação. Então, para você desenvolver qualquer coisa, primeiro a comunicação, você precisa primeiro sentir um desejo. O que eu não sinto falta, né? Eu não vou parar para estudar. O que eu não sinto sede, eu não vou beber daquela água, né? Só que o que eu sempre trago para a galera na camada da comunicação? Estamos na era dos comunicadores. Primeiro ponto. Então, se você que é advogado e está assistindo isso aqui, né, provavelmente tu já sabe que a gente está na era da comunicação, em que nós temos na palma da nossa mão um canal de TV. E que nós podemos escolher estar no lado da audiência ou do lado dos produtores. Olha só um dado. Isso aqui eu aprendi numa mentoria com o Marcos Paulo. Uma moça chegou, ela era na médica, é um pouquinho parecido, né? Bem rígida. Mas esse negócio de digital, de se posicionar na internet, já tá saturado. Isso foi ano passado, foi em julho.
já tá saturado esse negócio de digital, de se comunicar, não é pra mim e tudo mais. Aí o Marcos Paulo ligou pra um cara lá, sei lá, do Google aqui do Brasil, o cara tem acesso, né? Pera aí, então. Fulano, seguinte, tu consegue me mandar aí um relatório, tipo assim, mínimo, né? Vai passar um relatório completo assim, né? Me manda um relatóriozinho pra passar quantas pessoas que estão no Instagram hoje estão consumindo e quantas estão produzindo conteúdo. Aí não deu outro. Passou 30 minutos ali, o cara puxou. Tá aí, Marcos Paulo. Aí o cara abriu na tela. 97% das pessoas que estão no Instagram hoje estão consumindo conteúdo. E 3% estão produzindo conteúdo. Então, tem Por mais que teve, assim, um avanço depois da pandemia, mas ainda tá no início. Tá muito no início. Até olhando, assim, pro nosso círculo, né? As pessoas que você conhece, quem é que produz conteúdo e usa o Instagram como um meio profissional também? Total. Na minha sala, quem se formou comigo, né, advogados, eu não sei de ninguém. Né? Tem uma que foi nossa mentorada, né, a Rose. Isso. Mas outros que se formaram comigo... Não sei nem o que tá fazendo na vida, se realmente não estão tá advogando ou não, né? E aí, quando uma pessoa precisa de um advogado, como é que vai lembrar? E acabam desiludidos, né? Exato. Sabe? Então, a gente tá na maior era da democratização gigantesca da atenção. Só que se o advogado não olhar e não abrir os olhos, os concorrentes dele vão abrir. Por exemplo, a comunidade de vocês tem centenas de advogados que já abriram esses olhos e estão se desenvolvendo. Sim. E a concorrência tá crescendo. Só que é muito pouco ainda, 3% só. Tá doido. Tipo assim, tem um mar gigantesco azul em que as pessoas não se posicionam por, principalmente, Letícia, o principal ponto das pessoas não desenvolverem a comunicação é porque elas não se enxergam do real tamanho que elas são. Porque se elas se enxergassem, ferrou. Que é o que, infelizmente, aí, não vou nem falar, mas... Tá aí a maioria do brasileiro é assim também. Acho que é o medo do crescimento, talvez, não sei. Sim, crenças limitantes. Ele não se enxerga do real tamanho dele. E quanto menos voz você dá pra si mesmo, olha só, menos resultado tu tem na vida. Quanto mais as vozes que você escuta das outras pessoas, você dá atenção, menor tu vai ser. Então eu sempre falo, a comunicação sua, como é que tá primeiro? Então, eu sempre, você respondendo a pergunta, né? O que o advogado tem que se desenvolver primeiro? O que eu sempre falo pra todo mundo é desenvolver uma comunicação interna positiva. De se enxergar o seu real tamanho. Pô, você tem uma carteirinha da OAB. Inclusive, eu tava aqui no podcast antes, conversando com a Letícia e com o Vinícius, e nos últimos dias também. Pô, eu gostaria. Né? Eu vejo a carteirinha da OAB, eu falo, cara, que massa, velho. Eu gostaria de ter uma carteirinha. É um cidadão diferenciado, né? Cara, é um cidadão diferenciado, irmão. Um cartãozinho vermelho ali. Eu chego com a minha CNH, ela chega com a carteirinha da OAB aqui, ó, vermelhinha pra ti. Tipo assim, aqui, e aí, vai falar o quê? Pera aí, doutora, né? O tratamento é até diferente, tá? Eu já percebi, né? isso. Né? Só que vocês têm esse lugar, vocês são doutores... Só que tem pessoas que não são doutores que estão pintando e bordando na internet. E fazendo muita grana. Tem muitos que criticam assim, nossa, tem um monte de gente aí que não sabe nada e tá ganhando dinheiro. E eu aqui tenho muito conhecimento, ficando pra trás, digamos assim, né? Mas falar isso não vai mudar nada. Então, tem que fazer a tua parte. Se o outro tá fazendo, como é que você vai ofuscar, digamos, o outro? É você fazendo a tua parte e se sobressaindo ali e mostrando coerência. Porque muitos do que mostram ali não mantém essa coerência no offline. E aí acaba não se sustentando a longo prazo. Agora, se você tá fazendo uma coisa já de boa índole, né? Tá ali agregando outras pessoas, você tá mantendo uma coerência, o que você mostra é o que você é, não tem por que você se prejudicar, muito pelo contrário, né? Vai só potencializar. Exato. Então, assim, tem muitos advogados acordando, enxergando, olhando essa oportunidade. Então, você advogado, pô, ainda dá tempo de entrar no digital? Ainda dá tempo pra caramba. Tem muita coisa crescendo, muita coisa evoluindo, em que dá pra vocês crescerem e se desenvolver muito. Então, respondendo a pergunta, eu acho que é esse caminho. Perfeito. Né? Cara, achei legal uma parte que tu falou, né? Que é super treinável, né? Para pessoas que já são extrovertidas, que eram com os pais, que faziam brincadeiras e tudo mais. E daí entra até num caso da Lê aqui, né? Que ela não era extrovertida, ainda não é tanto assim, ela é mais fechada. Demora para se soltar, se comunicar e tudo mais. Hoje, quem vê ela acha que, meu Deus, né? Já sabia desde sempre se comunicar e tudo mais. E daí a pergunta é, para pessoas que são mais retraídas, fechadas, assim, tu acha que é possível elas melhorarem a comunicação, elas conseguirem de fato se treinar e explorar mais esse lado de vendas, né? Porque, poxa, a gente vê que
muitos têm muito conteúdo, conseguem passar isso muito bem, mas quando chega algum prospect no WhatsApp, não conseguem, de fato, converter essa mensagem em cliente. Perfeito. Então, tu acha que é possível? Se tem um processo para isso? E até para se expor, digamos, ali no Instagram. Isso, de mais confiante, né? Porque acho que, tipo, eu não falo tão bem, eu vou repetir tudo que todos falam. Enfim, daí entra num outro mérito, eu não sou carismática, não tenho essa facilidade, mas eu também não tenho. Eu vim estar aqui para provar isso. Já brigamos muitas vezes, né? Pode ser. Pois é, o primeiro ponto que aí eu volto até conversando já pro advogado em si, quando você começou na UAB, estudando, né? Na UAB não, né? Fazendo a faculdade de Direito. Tu começou como? Tu era um bebê da advocacia. Era uma criança comparado a você hoje, certo? Então, tudo que a gente começa na vida, a gente não começa sabendo sendo um doutor. Vinícius, um dos maiores erros das pessoas é pegar uma autoridade compartilhada. Ou seja, eu sou um doutor advogado, então na hora que eu vou aprender qualquer outra coisa, ele é como se ele, tipo assim, eu não quero passar pelo processo de novo de ser um júnior. Tem que tirar, que é o que a gente chama de um... Tem que tirar esse... Não é um ego a palavra, mas é esse ego negativo, que é do lugar do eu não quero passar pela trincheira, passar pelo lugar do ser um aluno. Sentar na cadeira do aluno Sentar na cadeira do aluno novamente. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer para identificar e você começar a se desenvolver, primeiro é você acreditar em um método, buscar um método. Só que antes de você acreditar no método, você tem que buscar uma pessoa, um mentor. Por exemplo, a Letícia está aqui, né? Ela já resolveu problemas de vários advogados a desbloquear essa camada. Ou seja, já está validado. Então, qual que é o grande ponto, o grande X? Se você continuar, se o advogado continuar e ficar nesse lugar do ego, da profissão, e não ir para o lado realmente da cadeira do aluno, não vai. Porque aí volta no lugar do copo cheio. Copo cheio eu vou colocar o quê? Vai transbordar, vai cair água, né? Então, esse seria o primeiro ponto. Ter essa humildade. Depois que a pessoa atinge a humildade, por exemplo, como a Letícia teve e se desenvolveu e cresceu, olha, meu Deus do céu, resultado. Então, ou seja, depois que tu atinge essa maturidade nesse lugar, aí sim, você começa a ter uma visão do estou treinando. No começo não vai ser bom. E não vai ser. O teu primeiro podcast, a tua primeira live, o teu primeiro stories não vai ser bom. Só que tu não pode fazer olhando pros outros. Tu tem que falar assim, isso aqui eu tô fazendo é um treino. Não tô nem aí porque as pessoas vão falar. Se comparar com o teu eu de ontem, né? Isso. Não com o outro. Sempre. Alta performance, quem estuda comunicação e tudo mais, a briga não é com o outro. O meu concorrente tá falando isso e aquilo, é com a gente o tempo todo. Por exemplo, eu fiz uma live, tem 5 pessoas. Só que antes, nem fazer live você fazia. Então, tem que comemorar isso. Poxa, eu já venci isso comigo mesma, já fiz uma live. Tinham 5 pessoas sentadas na minha frente, ouvindo o que eu tinha pra falar. E aí, as pessoas ficam muito presas ali no métrica de vaidade, né? Isso, no número. Preciso ter milhões de seguidores e curtidas, engajamento. Não, e a gente tem que ver que nós não somos uma celebridade, né? Ainda. Assim, uma Anitta posta ali, o Neymar posta e tem milhares de curtidas em pouquíssimo tempo, mas não dá pra comparar. A gente não assim, claro, não menosprezando, mas, entre aspas, não somos ninguém, né? Às vezes a gente acha que as pessoas estão olhando muito o que a gente tá fazendo, julgando. É só mais um story ali, né? São tantas bolinhas ali que a pessoa passa, às vezes não tá nem vendo de fato o que você tá fazendo. Só passou e pronto. E aí você ficou preso naquilo. Meu Deus, essa pessoa olhou o meu story. O que ele vai pensar de mim? E daqui 1 minuto a pessoa nem lembra mais. Tipo, eu não lembro mais o primeiro story que eu vi hoje quando eu acordei. Foi não faz muitas horas. Sim. Então... É outro lugar. E aí, só pra finalizar respondendo a pergunta do Vini, Letícia, foi cirúrgica. E já pegando um gancho do que tu falou, pra você conseguir desenvolver, né, essa boa comunicação, Vini, você treinar pra desenvolver pra essa camada de vendas, tu precisa ativar dentro de você, isso eu falo, aí já seria pra todos os nichos, mas principalmente pra advogado, ativar uma chama. A chama do porquê que você entrou na advocacia. Todo mundo entrou na advocacia por algum motivo, não é só porque dá dinheiro. Claro que tem uma grande parcela que é importante, né? Mas tem algum motivo. Às vezes é alguém da família, quer honrar alguém da família, acredita que é uma profissão que ajuda e resolve muitos problemas, gosta desse lugar. Então, um advogado, e qualquer nicho que seja, você resolve problemas. Só que quando a gente entra, às vezes, muito naquele piloto automático, a gente acaba olhando, fechar um contrato ou resolver um problema, não mais olhando para o problema do cliente, mas olhando para o meu.
Vini, eu quero fechar mais venda. Letícia, quero fechar mais venda porque eu preciso pagar o meu boleto. Black Friday, comprei uma geladeira, comprei um carro e tenho que pagar. Sim, isso aí é teu BO. Mas se você for com essa energia, você vai entrar numa energia que é muito baixa, que é a da escassez. Uhum. E essa energia da escassez ela é horrível, porque ela é a energia do egoísmo. Nas vendas e na comunicação, no servir. Então, o que é um comunicador? Ele está passando conhecimento, está passando conteúdo, ele está entregando algo, está entregando uma energia. Ele está servindo, ele está na posição de dar. Então, quando a gente está dando, ou está servindo, ou está gerando valor, ou está prospectando, ou está num processo de venda, tem que ser nessa visão do como é que eu faço para ajudar essa pessoa profundamente? Mesmo que seja nesse conteúdo gratuito. Pô, se eu estivesse no lugar dela, que tipo de conteúdo que eu gostaria que iria me transformar? Né? Então, se não tiver esse coração também, a comunicação não vai ser, não vai conectar. Porque as pessoas batem o olho e elas sabem quem tá gravando um conteúdo, né, ali realmente para vender, ou quem tá realmente com o coração assim, quente. Que aí entra esse lugar da comunicação diferente. Gente, eu quero ter um nicho, eu vou escolher um nicho no caso de vocês são advogados, e eu quero me destacar. Se você conversar com o teu cliente, com a tua audiência, com a mensagem do coração, ferrou. E qual que é a mensagem do coração? É aquela palavra em que na hora que você está se comunicando, o cara fala assim, pô, realmente o cara tá se entregando pra parada. Uhum. Pô, realmente é aquilo que dá pra ver que queima o coração dela. Pô, é aquilo que faz realmente o coração dessa pessoa pulsar. Caramba, que massa, velho. Eu vejo verdade no que a pessoa tá falando. Uhum. Né? Então, e vem muito desse lugar do... Por que isso queima o meu coração? Porque eu quero ajudar e resolver problemas. Comunicação, e principalmente vendas, Vini, é resolver problemas. Se a pessoa quer faturar 20 mil reais em contratos, e o contrato dela, o ticket médio é 1.000, quantos problemas ela tem que resolver por mês? 20. Só que a gente não quer. O ser humano não quer. Ou não é só advogado, né, em si, ou os outros nichos. Da nossa natureza, querendo. Da nossa natureza não querer trabalho, não querer resolver um problema. Sim. A gente quer resolver o problema o mais simples possível. Né? Isso é natural nosso. Só que em vendas é o oposto. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego, quanto mais eu faço algo que realmente vai ter uma transformação genuína, mais automaticamente uma LTV, vendas e por aí vão surgir, vão acontecer, né? Então, respondeu? Não sei se... Claro, até mais do que eu perguntei, né? E principalmente na advocacia, que a gente lida diretamente com muitos problemas, eu vejo que a maioria dos advogados presta o serviço, aquele padrão, digamos assim, sabe? E então, quando você entrega algo a mais, mostra realmente que não é mais um número, não é mais um cliente, é uma vida que tá ali, que você se importa genuinamente com a pessoa, você mostra empatia, que ele consegue perceber diferenciais claros, vai fazer com que essa pessoa te escolha, né? E não um outro advogado. E através do marketing, você conseguir comunicar isso de forma assertiva, isso vai ser muito mais fácil, mais pessoas perceberem isso. Sim, do que você total. ficar atrás ali da tua mesa só esperando as pessoas chegarem. Porque até essas pessoas chegarem, até você vai passando tempo, demora muito mais. Isso é inquestionável, né? No digital a gente posta uma coisa e em pouquíssimos minutos já tem milhares de pessoas já receberam. Sim. Então, para quem está começando, assim, existe algum exercício ou o que ela poderia buscar no primeiro momento? Eu quero me desenvolver mais em comunicação e vendas. São livros que você possa indicar, cursos, assistir esse podcast também, claro. Sim. Participar da nossa comunidade. Mas, assim, existem alguns caminhos, assim, para quem está começando e quer buscar se desenvolver e que ela possa até mesmo conseguir visualizar já um resultado mais positivo, já no primeiro momento, para ela se motivar, assim, a continuar? Perfeito, muito bom, excelente pergunta, tá? Eu vou te falar o que eu faço sempre quando eu vou querer aprender qualquer coisa. Vocês viram o quão intenso eu fui para ter um mentor de comunicação e vendas? O que eu tive que me esforçar ali, né? Então, eu sinto, a escadinha sempre primeira coisa, você precisa escolher o mentor certo. Então, quando eu falo mentor, pode ser o autor de um livro, pode ser... Então, seja lá qual for o lugar que você quer se desenvolver, no caso que a Letícia trouxe comunicação primeiro, você precisa escolher um mentor de comunicação. Uma pessoa que você escuta a pessoa falando e tu vê uma comunicação legal. Pô, uma comunicação atraente. Putz, aquele cara ali tem uma comunicação massa, velho. Eu vou modelar ele,
Ele fala de comunicação. Tem curso de comunicação? Tem. O que ele tem? Aí eu, primeiro, me conecto com o mentor certo. Por quê? O que às vezes acontece, Vini, a pessoa? Quero um curso de comunicação. Aí a pessoa compra lá. Vai um aleatório qualquer, né? Eu quero aprender comunicação, vou comprar um livro. Vai, um aleatório qualquer. Não é assim. Primeiro você tem que se conectar com o autor. Entender qual que é a história do autor. O que ele viveu, o que ele passou. De onde é que vem essas técnicas de comunicação. Entendeu? Os valores batem, os princípios e valores. Isso é importante, porque eu vejo que muitos... eu já comprei curso que não me ajudou em nada, só gastei dinheiro. Daí tem aquele sentimento negativo que não pode comprar mais nenhum curso. Qualquer curso vai ser igual, né? Que qualquer outra mentoria, qualquer outro curso vai ser igual. Mas será que de fato você sabia quem era aquele mentor? Isso. Você se conectou verdadeiramente com ele? Ou foi mais no impulso? Né? Então, hoje é uma coisa que a gente busca muito, né? Pra contratar. A gente sempre busca se desenvolver, né? Mesmo estando onde a gente está, a gente sempre pode aprender muito mais e crescer muito mais. A gente sempre busca por mentores, por cursos, enfim. Mas hoje a gente já errou muito nisso no começo, de comprar muitos cursos aleatórios, enfim, e não ter resultado. Então hoje é só quem realmente a gente sente confiança, né? Isso. E se conecta com a pessoa. Total. Então, primeiro, tu viu? Olha como é que já muda a cabeça da pessoa. Primeiro, conecta com a pessoa. Gostou da energia, da forma que entrega e por aí vai? Massa, aí eu vou para a próxima fase, que é um lugar que a galera também não olha. Que é, qual que é o método de ensino desse professor? De vendas ou de comunicação? Como é que funciona o método dele? Esse método que ele tá me passando, ou que brevemente eu estou vendo aqui, é um método que eu me encaixo? Porque um bom professor, né? Eu não fiz faculdade de... Como é que é o nome? Direito? Não, de... Pedagogia? Pedagogia, mas eu estudo, até porque treino muitas pessoas. Precisa, né? Né? Então, um bom professor, ele sabe e entende que ele precisa trazer uma comunicação mais simples e clara possível. E não vou aprofundar aqui porque não é o tema. Mas você precisa se olhar, né, dentro do... Escolhi um mentor, massa. A metodologia dele, eu me encaixo? Porque o mentor vai falar, fulano, eu preciso que você faça lives, eu preciso que você faça isso, isso, isso. E tu se encaixa nesse lugar? Essa metodologia aqui, o mentor é até bom, a parada até funciona, mas talvez a metodologia não conecta. Porque o que ele tá passando, o que o mentor tá trazendo, tá dando resultado pra muita gente. Às vezes, pra você, não conecta por causa de várias variáveis. Né? E tá tudo bem. Tem o visual, o auditivo, se é prático ou não, enfim. Isso, visual, auditivo, sinestésico e por aí vai. Então, esse seria o segundo lugar pra olhar. Então, eu posso indicar vários livros aqui, enfim, pra vocês, mas antes de eu indicar, porque eu sei que se vocês pesquisarem livro de comunicação, vai ter. Então, façam uma pesquisa, mergulhe nesse lugar, vocês que estão assistindo esse podcast aqui, mergulhe nesse lugar desse aprendizado em comunicação e vendas. São as duas ferramentas que, quando você for sair da faculdade, se você estiver estudando direito, ou se você já estiver exercendo, tu tem que ter. Aprender a se comunicar, falar com clientes, prospectar, audiência, por aí vai. E vender, fechar contrato. São duas coisas vai trazer benefício. Então vai trazer benefício. Que foram as coisas que eu escutei, não só do Pablo, mas Flávio Augusto, grandes empresários. Os caras falaram, o princípio é esse. Comunicação e vendas. Porque com dinheiro, Vini, tu pode contratar o melhor financeiro. Tu pode contratar o melhor marketing. Tu pode contratar a melhor pessoa possível para tua empresa. Sem caixa. Muitas das pessoas deixam de seguir os seus sonhos por falta de habilidade em comunicação e vendas desse sonho que ela escolheu para ela. Né? Então, olha que doido. Mas não tá funcionando. Eu achava que era o que eu queria, o que eu gostava. O que você gosta e que você ama, se você ama de verdade, treina, é uma dica, né? Treine comunicação e vendas. Que vai ser o lugar em que você vai ter mais facilidade de resolver problemas. O processo de venda é um processo de desvenda do cliente. E quando um processo de desvenda acontece, a venda rola. Pra gente conseguir sustentar o escritório, né? A nossa advocacia. Isso. Porque a gente não aprende isso na faculdade. Só a letra de lei, o direito. Mas, até porque nem todos seguem pela advocacia. Eu vou fazer o concurso, enfim. Então, são coisas que a gente precisa buscar depois. Gestão, vendas, comunicação. E num primeiro momento, ao meu ver, né? Eu já passei por esse lugar de início. De buscar primeiro essa parte da prospecção, né? Da venda. De ter os clientes, de conseguir conectar com essas pessoas. Porque senão, se você abrir um escritório, muitos acreditam, esse é o salvador da pátria. Eu tenho que abrir um escritório para daí vir clientes e daí a minha advocacia deslanchar. Não. Sim. Muitas advogadas quebram, abrem o escritório, tem que fechar,
Porque não tem cliente, não consegue sustentar, não consegue se comunicar bem, não consegue vender. Então, não faça o caminho inverso, né? Primeiro, eu prefiro ter uma segurança, né? Já ter ali uma cartela de clientes, e não é indispensável ter um escritório, porque hoje em dia muitos até preferem o online, né? Eu passei anos trabalhando só no online para depois ter o meu escritório, e porque estava alinhado com o meu objetivo, né? Com o crescimento de equipe, enfim. Mas não que era indispensável, né, ter o escritório. Então, eu vejo que são habilidades que a gente tem que buscar se desenvolver se a gente quiser, de fato, sustentar a nossa advocacia. Até porque é um pilar de qualquer empresa, né? Se for parar pra ver. Se a empresa não vende, a empresa quebra, pô. Quebra. Exato. E a advocacia não é diferente para escritório. É uma empresa, né? E muitos não enxergam. Eu também não enxergava isso. Poxa, a minha advocacia, meu escritório é uma empresa. Agora eu tenho que saber sobre finanças, sobre gestão, sobre um monte de coisa. Total. Que foi difícil pra mim também. Porque eu nunca tive contato com o escritório, eu nunca nem fiz estágio em escritório de advocacia. Então, quando eu falo que eu comecei do zero, foi do zero mesmo. E o Vini tá de prova, né? Ele me ensinou muito, porque ele também é formado em administração, então eu aprendi muito com ele. Ele também tem mais facilidade nessa parte de vendas, então foi o que também me ajudou a deslanchar. Quando a gente tá também com pessoas, né, que nos motivam, que nos apoiam, que nos contribuem, né, positivamente, também se torna mais fácil, né? Total. E esse grupo de apoio, né, é muito importante. Que o advogado, muitas das vezes, tem dificuldade. Né? E vamos lá, venhamos e convenhamos. A profissão do advogado é uma profissão muito solitária, né? Claro que ele tá ali com o cliente, às vezes ele trabalha no ecossistema, mas é o tempo todo ali no computador, escrevendo ali o dia inteiro. E por isso que é um dos pontos que eu gosto muito da comunidade advogadas raras, né? Porque tem esse grupo de apoio, né? Que muitas vezes não é só o marketing, não é só... ela pode ter um lugar, né, para ela chamar de casa. Porque todo mundo ali, todo advogado sabe as dores que passa. Né? E a Letícia também, e por aí vai. Né? Então é um lugar bem interessante. Muito legal. Cara, e daí uma pergunta, né? Que tu falou ali, poxa, tem que levar uma mensagem certa pra pessoa certa, e depois que tu, de fato, entende quem que é o teu cliente ideal, tu vai conseguir fazer isso. Daí eu queria entender qual que é o caminho que a pessoa precisa percorrer pra, de fato, entender como se comunicar dessa maneira com o cliente certo, né? E como persuadir, de fato, esse cliente certo a se tornar cliente, né? A fechar contrato com ele. Como que ele pode fazer isso ali pelo WhatsApp, pelo áudio, por ligação? Como é que tu... Já pegando, assim, o gancho de técnicas de vendas, né? Gatilhos. Mais técnica, assim, que as pessoas acham que assim, é fórmula mágica. Não é fórmula mágica, mas tem algumas coisas que a gente pode aplicar ali, né? Mas falando de forma mais técnica, para ajudar, né? Que ajudam, mas que não é o principal, né? Que tem que ser só isso. Não. Tem que ser só isso. É um equilíbrio, é um conjunto, né? Que é o que a gente chama. E aí a ferramenta de comunicação e vendas vem para unir isso de uma forma muito linda. Porque depois que tu aprende o básico de comunicação, você não precisa ser, seus lindos. Você não precisa ser um radialista, tá? Não tô dizendo que eu já vou ter que me transformar a pessoa fala aquela coisa bonita. Não é para falar bonito. Porque se o segredo fosse ter uma comunicação muito top, todo radialista seria multimilionário. Que não é a realidade. Então, ou seja, o que eu tô querendo trazer aqui para vocês? Quando você vai se comunicar com o teu cliente, com o teu prospect, tu precisa entender que esse cliente é uma pessoa. Não é uma empresa, não é um robô, não é... Enfim, é uma pessoa. Ou seja, se é uma pessoa e se eu quero me comunicar bem e criar algum relacionamento e a partir dali surgir uma venda, eu preciso estudar e conhecer de pessoas. Aí volta nesse lugar. Eu quero vender mais, mas o quanto a pessoa está disposta em estudar de pessoas, entender de comportamento, né? Aí tem, inclusive, até um tema que a gente pode depois conversar, que é só de falar de neurovendas, que é outro lugar, né? Bem interessante. Mas a primeira coisa que você tem que entender é achar o teu ICP. É quem é o teu cliente ideal. Não é aquela persona. Tantos anos, tá? Não sei o quê. Não. É só isso. É você entender quem que é o teu cliente base. Como é que eu faço isso? É só você pegar dos teus 10 clientes que você tem, quais são os clientes que dão menos dor de cabeça? É esses. Porque, vamos lá, gente. O cliente que dá dor de cabeça também é desafiador e te treina pra caramba.
pra tu crescer e se desenvolver. É importante ter esses. É muito importante pra caramba. Só que tu precisa olhar pra esse cliente que dá menos dor de cabeça, porque o que dá menos dor de cabeça é que ele entender um pouco mais o método que você passa, o teu estilo e funciona, e conecta, né? Então tu precisa, na hora que você for se comunicar com o teu cliente, na hora que você for prospectar, saber que ele é uma pessoa. E pessoas se conectam com pessoas. Mesmo que a pessoa, na hora que tu vai mandar uma mensagem, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu sempre gosto, né, de quando eu vou encontrar a galera, né, enfim, ou até um cliente em específico, na primeira vez, levar um presente, né? Então, uma parada que todo mundo precisa ter, tipo, você que tem um negócio, você que tem um business aqui, você que tá aqui me acompanhando, você precisa ter um presente para entregar para os teus clientes, dentro do teu nicho, tá? Porque quando já chega levando um presente, levando algo, né, automaticamente o presente literalmente ele abre muitas portas. Muitas portas. Por exemplo, quando a gente, enfim, entrou ali na mentoria, no acompanhamento, o que a gente fez? Pô, vamos fazer um quadro pro Vini e pra Letícia. Uhum. Um presente. Aí eu, mas é técnica de venda? Não, primeiro porque eu gosto. Já tinha uma amizade, né? Então é muito importante ter um presente. Que normalmente esse presente é algo que os teus concorrentes não estão entregando. Por quê? Quando você tem um produto, vamos supor, vou vender essa água aqui, e aí tem um copo do Vini ali que é a mesma coisa. Produto por produto, o cliente vai olhar e vai falar: ué, eu vou no mais barato. Isso aqui é, gente, o conhecimento do ser humano. Isso aqui é óbvio, né? Então, o que eu tenho que fazer para me diferenciar? Quando o meu cliente chega no meu escritório, no meu consultório, no meu não sei o quê, como é que é a experiência que ele tem? Ele tem um presente, tem um bônus, só para ele ter escolhido mandar uma mensagem. O que ele pode receber? Como é que vai ser o meu boas-vindas? Vai ser por mensagem, igual todos os meus concorrentes fazem? Vai ser por áudio? Que já é um pouco diferente. A pessoa parar pra mandar áudio. Ou eu vou ligar pro cara: fulana, seja muito bem-vinda, tal, não sei o que. Eu vi que você se interessou e tal. Fiz questão, eu, Letícia, aqui de te ligar. Vini, Letícia, o que vai conectar mais? E até esse tom de voz também é uma coisa tão pequena, mas que faz tanta diferença também. Porque às vezes, ou você nem manda um áudio, ou quando manda, parece que tá morrendo, né? Oi, tudo bem? Então, sem energia nenhuma. Então, às vezes, o tom que você usa já acolhe mais a pessoa, já bota ela mais pra cima. Mas foi legal trazer isso. Lembra? Eu tive um cliente uma vez, cara. Meu, sério. Tá fazendo tráfego, jogava lead pra caramba, um monte de coisa. Ele, cara, não converto, não sei o quê. Daí ele falava: não, a culpa é do tráfego, tá atingindo o público errado, não sei o quê. Daí eu falei: cara, manda print aí de como tu tá recebendo, falando com a... Isso. E daí, cara, era tão seco que eu ficava... Meu, nem eu te escolheria. Pô, sou teu cliente e eu não te compraria, sabe? Então... A gente já fez uns testes, inclusive, de mandar mensagem para alguns escritórios, até para produzir conteúdo, né? E apontar, olha, erros e como que você pode fazer de forma diferente. Então, era, por exemplo, um inventário. A gente mandava, né, falando: ai, meu pai faleceu. Aí o advogado respondia: quantos herdeiros? O que foi deixado? Isso. Manda E, poxa, eu perdi um ente querido. Meus pêsames. Uma empatia. Sinto Empatia muito zero. pela situação, né? Acolher essa pessoa. Então, o mínimo que você faz na advocacia, né, que eu vejo, é tudo muito igual. Então, se você já faz coisinhas assim diferentes, você já quebra padrão. se destaca. Um atendimento, receber ali, eu sempre compro um bolinho, alguma coisa para receber, ou numa consulta, um atendimento presencial a pessoa. Também tem alguns itens personalizados do escritório, que daí também entrego como presente, né? Sim. Dependendo do caso. Então, isso tudo é bem interessante para já pensar Para fora pensar, da então, caixa. a venda em si, e eu sempre falo pra galera, a venda é um processo de... a venda acontecer é uma consequência de 2 pilares. A pessoa precisa aprender, primeiro, a ter conteúdo e uma comunicação e uma habilidade de vendas de atrair o cliente. Ter o cliente pra mim. Então, o que eu preciso fazer para o cliente estar comigo? Não é eu falar de advocacia. É eu conectar com a pessoa. Então, eu já cansei a gente já cansou, Vini, de fechar vendas, assim, com valores inimagináveis, de produtos, assim, que, tipo, loucura, porque a pessoa mandou ali um bom dia, o bom dia que eu mandei já foi um bom dia em vídeo, e o bom dia que eu já mandei em vídeo, eu dei feliz aniversário para um filho da pessoa, ou eu dei um feliz aniversário para um... Fulano, eu fiquei sabendo que
mês passado foi o teu aniversário de casamento. Meus parabéns. Inclusive, eu até preparei um presente aqui, ó, pra você, Vini. Às vezes a pessoa não fez o aniversário de casamento, nem o pai, nem a mãe, nem o amigo, nem as pessoas próximas lembraram. Muito mais de estar presenteando. Quantas vezes isso já aconteceu? Então, no processo de atração do lead, não é só literalmente falar do produto, mas é ter uma experiência e uma entrega para a pessoa. Primeiro, comprar você. Então, o processo de venda inicial é se tornar uma pessoa atraente. Às vezes você não vende, e isso aqui tá gravado, né? Talvez você não tá vendendo porque você é chato. E você é chata. E tá tudo bem. Só que tu precisa entender. Meu Deus, eu sou chata. E agora, o que eu faço? Pronto. Até agora você não sabia que você é chata. Ou você era chata. Agora você sabe. Agora, a partir disso, tu tem que mudar. Como é que eu faço pra fazer isso? Ter empatia, gostar de pessoas, servir pessoas. Eu tenho muita dor de cabeça no mundo da advocacia. Não fui eu que escolhi, Vini, esse nicho que a pessoa trabalha. Ninguém obrigou, você vai ter, né? A pessoa que escolheu estar ali e resolver esse problema. Se você tá tendo dificuldade de falar com os clientes do teu nicho, muda. Porque em todo o mercado, vendas circula em gostar de servir pessoas. Né? Então, essa seria a primeira etapa. A pessoa ter um produto diferente. Só que você entendeu que já só não é só o produto? Eu tenho que ser uma pessoa melhor para as pessoas. A forma como você apresenta também, tudo influencia, né? Tudo. Você levar em consideração a condição financeira, ajustar ali. Não é dar desconto, enfim, mas é flexibilizar mais, né? Isso. Apresentar de uma forma mais profissional. Como que os advogados apresentam? Como que eu posso apresentar isso diferente? Isso. É tudo sobre... Quanto mais único é a tua abordagem, mais você marca. Se vocês forem estudar branding, marca, criação de marca, negócios, business, é muito simples. Para um leigo entender. Você quer marcar mais as pessoas? Faz algo diferente, novo. Por isso que o novo é a palavra mais sexy do marketing. O novo, se tu pesquisar, qualquer lugar, o novo é a palavra mais sexy do marketing. Remete a algo disruptivo, novidade e tal. Por isso que o novo é um perigo. Novo método, novo modelo, já chama atenção. Já chama o novo. É um perigo. Isso aí, meu Deus do céu. Por quê? A novidade chama atenção. Isso para todas as áreas. Boa. É muito legal isso que vocês falaram, porque também faz com que o escritório fuja daquela guerra de preços, né? Que muitos caem, né? De ter que baixar o preço a ponto de, não, tu vai me escolher por causa do preço. E não é isso que a gente preza, né? Que é mais quantidade de clientes com qualidade, que pagam sem questionar, né? Você te indique assim, olha... Indico a doutora Letícia porque ela é muito boa, ela realmente, né, me deu atenção, e não... vai na doutora Letícia porque ela é mais barata. Não, tô doido, se conhecer por ser a mais barata é tão ruim, né? É horrível, tá louco. E isso, querendo ou não, geram algumas objeções, né? Quando tu vai tentar fazer a venda ali no cliente, né? Sim. E daí eu queria entender um pouquinho de, cara, como que a gente consegue absorver essa objeção e contornar ela, né? Porque, poxa, chegam muitas pessoas falando, eu tenho que ver com meu marido, porque eu não tenho dinheiro, Sim. Porque meu cachorro, sei lá o quê, entendeu? Então sempre tem alguma coisa. Como que a gente consegue, de fato, persuadir e convencer essa pessoa? Ter esses contornos de objeções, né? Isso. Top. Normalmente, tá? E aí, claro que eu teria que falar mais de um processo todo de venda, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. A objeção, quem cria, sempre somos nós. Então você precisa ir na raiz. Quem é que cria a objeção? Sou eu. Eu, o vendedor. Eu que estou vendendo. Então, em toda a minha comunicação, a gente precisa entender que a nossa comunicação está criando várias objeções na cabeça das pessoas o tempo inteiro. E o meu papel como um bom comunicador e um bom vendedor é entender que eu estou falando algo e que está criando objeções na cabeça da pessoa e que eu preciso quebrá-la. Por exemplo, se no meu processo de venda eu quero... É porque eu não conheço muito do mercado de advocacia, né? Mas eu quero fechar um contrato. Quais são as principais 5 objeções naturais que já é um padrão dos teus clientes? Isso tem que ser mapeado. Porque, vamos lá, deve ter... Eu não sei, né, Letícia? Letícia vai saber falar melhor do que eu, mas deve ter um padrão. Sim. Das 5 principais. Eu não tem 5, 3, vai. 3 tem, certeza. Não tenho dinheiro, tenho que falar com o marido ou com que aí foi até o Vini trouxe os exemplos. Isso. Não tenho dinheiro, não tenho marido. Então, o que a gente cria sempre? Um banco de histórias para quebrar essas objeções antes.
Então, se eu já sei que no final da call ela pode falar, eu não tenho dinheiro, ou no final da ligação, ou eu tenho que falar com meu marido, eu tenho que fazer perguntas intencionais antes, já pra prevenir. Fulana, como a gente tá fazendo esse inventário, você sabe que a gente vai ter que fechar um contrato aqui, né, que tem os planos e tudo mais. Sobre o nível, sobre o financeiro, que inclusive, eu como sou advogado e seu advogado, eu preciso falar com a pessoa que é responsável financeiramente, falando, pra gente resolver isso o quanto antes. É você que lida com isso? Ou é uma outra pessoa, é o teu marido, é o teu esposo? Ah, o meu marido. Fulano, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar essa nossa... A gente vai conversar aqui, mas já vamos deixar marcado uma call. Eu, você e seu marido. Não, mas meu marido não tem tempo. Fulano, peraí. O que aconteceu? Sei lá, a pessoa faleceu, ou vai fechar uma empresa, ou vai abrir uma empresa. Resgata o porquê que ela te... Pô, peraí, né? A gente tá com esse problema, a gente precisa resolver o quanto antes. E é uma grande dificuldade, às vezes, do vendedor, né, no caso dos advogados, trazer a urgência que o cara tem. Gente, eu lido com pessoas e eu treino pessoas para trazer urgência, né, num treinamento de tricô. Se eu vendesse contrato de advogado, meu Deus do céu, eu ia fazer um escarcéu na vida da pessoa. Já é mais fácil, entre aspas. É mais fácil. O problema já tá ali. Normalmente a pessoa chega, ela já tem uma certa urgência. Já natural. Pô, meu irmão, é dar de abraçada. Porque a pessoa tá com urgência, só que a gente não explora isso. Então, a quebra de objeção sempre acontece antes. Quando você espera o cliente trazer uma objeção, tu já tá um passo atrás. Então, o que a gente sempre faz? Uma antecipação das objeções. Como? Quebrando elas, fazendo essas perguntas. Vinícius, eu não tenho dinheiro. Né? A gente tá falando de um divórcio, né? Aí envolve pensão do meu filho, envolve isso, envolve aquilo, separação de bens, aquela loucura. Eu tô sem caixa, eu não tenho grana. Top. Isso aí já é a pessoa vai falar, não tenho grana, não tenho dinheiro. Aí você precisa, que é o que a gente sempre traz, é entender com a pessoa e perguntar e fazer perguntas sobre a renda dela. Antes dela falar se ela tem dinheiro ou não. Pra tu já sondar. Fulana, você trabalha com o quê? Ah, sou funcionária pública, trabalho com isso, com aquilo. Massa. E hoje, mais ou menos, quanto é que tá a tua renda? Porque isso influencia pra caramba na separação de bens. Então, é fazer perguntas que realmente vocês vão precisar saber lá. Que não necessariamente precisa perguntar na call ali, mas que a gente já traz pra saber. Ah, Letícia, eu ganho 5 mil reais aqui no meu CLT. Massa, tu ganha 5 mil. Essa informação é importante, fulano? Aí tu traz uma justificativa plausível. Sempre fala que o juiz vai precisar, né? Eu também. Pra saber sobre a renda, a gente pode colocar que é pra saber se ela consegue isenção de custas no processo. Pronto, fechou. Então tem que ter uma justificativa plausível, né? Lembra que todo mundo que tá assistindo esse podcast, todo o meu processo de venda é envolto do principal gatilho que eu acredito, que é o gatilho da verdade. A verdade, ela nunca vai te atrapalhar, né? Então, pronto. Então, você traz uma justificativa que é verdadeira e segue. Aí, perguntou mais ou menos a renda. Depois que tu pergunta a renda, tem a segunda pergunta que ninguém faz. Aí, Vini, a pessoa ganha 5 mil. Eu vou vender um contrato de 2 mil. Não vai. Porque tu tem que saber, desses 5 mil, quantos que essa pessoa gasta por mês. Estamos no Brasil. O Brasil é irresponsável falando financeiramente. O cara gasta tudo. A mulher vai gastar tudo. Então, tu precisa entender. Tá, fulano, e desses 5 mil, quanto mais ou menos sobra pra você por mês pra você investir em ocasiões de risco? Porque ali ela não tá esperando. E tal dia vai acontecer a coisa. Normalmente a pessoa já chega... De um dia pro outro. Do dia do nada. E tem que ter um contrato e tem que ter um advogado ali pra resolver. Então, tu tem essa separação de renda? Pô, não tenho. Massa. Se ela não tem, o que a gente vai fazer? Buscar pessoas próximas que vão ajudar ela a fazer esse investimento. Só que se tu não trouxer uma urgência, não vai. A pessoa não vai se desenvolver. Qual que é a urgência? De mostrar pra pessoa que aquilo é prioridade. Que quanto mais tempo passar, menos tempo a gente vai ter pra construir algo pautado em vários dados pra gente ter certeza mínima possível de que a gente vai conseguir fechar e ganhar aquela causa em específico. Então, o advogado, não é que tempo é dinheiro, mas quanto mais tempo eu tenho pra olhar e fazer ali eu não sei como é que fala, uma causa, um processo, melhor, não é? Ou seja, é trazer pra pessoa, eu não tenho caixa, não tem problema. Você quer realmente resolver isso? Nossa, Letícia, você não tá me deixando dormir. Eu imagino que não tá te deixando dormir. Vamos fazer o seguinte, quem seria a pessoa que poderia te ajudar, que tu ligaria agora? Seu pai, sua mãe, seu tio, sua prima? Nossa, mas eu vou fazer isso. Gente,
A gente não tá falando de algo que a pessoa vai comprar mais um copo d'água para casa dela que ela não tá precisando. Eu estou vendendo um contrato ou resolvendo um problema que é algo que, quanto mais tempo essa pessoa ficar postergando, mais traumas vai causar na pessoa. E que muitas vezes gera reflexo para outras pessoas da família que ela vai, de certa forma, pedir esse auxílio, né? Isso. Essa ajuda. Tu pegou, que aí vai ser pior ainda. Então, cria esse ponto de segurança para falar, fulana, tu não tem caixa. Só que, tu precisa disso. Você está entendendo, né? É algo sério. Então, vai trazer aquela seriedade. Vamos resolver isso. Eu sei que vai. Porque, Vini, se agora qualquer pessoa, e até claro que no meio do advogado não dá para trazer tanto isso, mas eu sempre trago um exemplo. Fulana, se agora você ganhou uma passagem pra Disney. Você ganhou, foi sorteada. Passagem não, você ganhou uma viagem de 7 dias pra Disney. Viagem não, um acesso, um ingresso. 7 dias. 7 dias na Disney sei lá, um exemplo, $3.000. Sei lá, vamos botar aqui um valor. Que em reais vai dar R$15.000. Certo? E a pessoa, né, vai falar assim, ó, tu foi sorteada aqui e tal, na promoção, piriri pororó. Você e mais 2 pessoas. Ou seja, já multiplicou para R$45.000. Isso aí. Só de ingresso. A única coisa que vocês precisam é levantar o caixa do ingresso. Ou da passagem. Que vocês terão uma passagem de 20% de desconto. Que vai dar R$5.000 pros 3. Só que você tem que me dar essa resposta hoje. R$5.000. Os 3 vão passar, vão ganhar os ingressos e vão... Até o cachorro. Vai dar um jeito pra pagar, né? Aí entra a prioridade, né? Poxa, será que aí uma viagem pra Disney é uma prioridade acima de resolver, sei lá, a segurança do filho? Tá. Né? A tranquilidade da família? Tu pegou? Pô, se ela uma viagem que é algo, né, claro que é uma oportunidade, então o advogado tem que trazer o produto dele como uma oportunidade e ter uma prioridade, uma urgência ali. Só que se o cliente, na hora que você tá fechando o contrato, ele não enxergar esse benefício real, então o teu pitch, a sua oferta de um advogado tem que ser que nem essa viagem pra Disney. A pessoa tem que falar, meu irmão, ferrou. Então você tem que trazer, fulano, é o seguinte, esse contrato que a gente vai fechar, ele é R$1.000. Se você for em qualquer advogado aí, né? Eles vão te cobrar até menos, mas eles não vão fazer isso que eu tô te entregando. Então já tô encurtando o teu caminho. Se tu for querer olhar outros advogados, inclusive tu não tem nem tempo, né? Eu estudei já todo o mercado e eu sei que eles entregam isso. E você pode mandar a mensagem agora em que eu sei que a abordagem deles vão ser. Eles não vão nem falar, meu Deus, teu avô morreu. Não vai ter nem algo preparado pra vocês. Só aí tu já sabe que vai dar ruim. E entendendo que tu pegou, então, o que eu tô fazendo? Já quebrando um monte de objeção. Boa. Eu vou falar com outros advogados. Não precisa, eu já falei por você. E eu constatei. Qual advogado você vai falar? É com a fulana ali da esquina. Ó, seguinte, não é que eu vou trazer algo pra falar mal. É importante você ir. Mas eu já te trazer uns dados aqui de clientes que foram lá e tiveram que vir aqui. Sim. Aconteceu isso. Eu já vou falar mal do meu concorrente. Não, eu só vou trazer os fatos. Porque eu tô quebrando a objeção. Antes. Né? Então, por que o meu processo de venda na hora, Vini, que eu vou fechar a venda, não surge muita objeção? É porque eu já tô quebrando antes. Perfeito. Se eu já sei que realmente a pessoa não tem caixa de jeito nenhum, eu já vou preparar algo pra falar. E fulana, como eu vi que você falou que tu ganha 5.000 e desses 5.000 que você recebe você acaba gastando, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que tá? Tem cartão de crédito? Não tem? Só que eu não vou fazer lá na frente, eu faço antes. Mano, se acontecer um BO, que tu precisar de 5.000 reais aí agora, o que tu vai fazer? Já vai pergunto lá no início. O terreno da... Não, se acontecer algum problema, o que tu faz? Tu pede dinheiro pra quem? 5.000, tua filha, sei lá, aconteceu alguma coisa, Deus me livre. Boa. Não, pô, eu dou um jeito, eu faço isso e aquilo. Na hora que eu for fazer o pitch, falando, isso é importante pra você, você realmente quer? Eu quero, Vini, né? Isso que eu quero, pronto. Então tu já tá dentro, eu só vou te apresentar minimamente o valor, mas tu já tá dentro. O contrato, ele é 2.000, tá? Mas eu não tenho grana. Foi o que tu me falou. Vai dar um jeito. Mas que tu falou que também tu vai dar um jeito, porque é prioridade, então você já vai falando pela pessoa. Perfeito. E flexibilizar ali a forma de pagamento. Isso, e trazer uma flexibilização, Isso. trazer alternativas. Então, ou seja, as objeções, se você vai quebrar no final, eu posso trazer. Para vários exemplos aqui. Só que vai ser muito mais difícil comparado a você já ir quebrando ela antes. Né? E você já preparar um cenário. Eu sei que tu tem a sua objeção. Eu já tô preparando algo para você. Como tu não tem caixa,
Não precisa pagar os 2.000 agora, que é o que a maioria faz. Tem que pagar 2.000. Não! Você vai dar uma entrada hoje, já pra gente resolver, de R$500. E o restante a gente vê. O restante a Faz gente vai parcelado parcelar em bonitinho tantas vezes. aqui pra você. Sabe? Só que não traz assim, falando, tu pode parcelar em boleto. Cria todo um. Ó, normalmente, se a gente não faz, é difícil e tal. Como é pra você, no teu caso específico, cria uma conexão realmente verdadeira com a pessoa. Perfeito. E traz isso bem, na forma clara, né? Mostrar que quem precisa de alguém ali é o cliente que tá precisando de ti, não você que tá precisando dele, Isso né? aí. Se não for comigo, então que seja com outro advogado, mas Resolve logo, resolve né? essa situação, né? Gatilho do desprendimento. Isso. E aí, pra gente finalizar, já passamos aqui do nosso tempo, né? Em um Rapaz. minutinho aí. Foi rápido. Passou voando, né? Se você puder deixar, Eudy. Cara, uma lição. lição que tu aprendeu, trazer de forma resumida aí algo que tu aprendeu e que, de certa forma, vai auxiliar os advogados a melhorar a comunicação e vendas. Em geral. Pra gente assim. fechar com chave de ouro, porque já entregamos muito ouro aqui também, Vai né? ouro pra caramba. Mais um último ourinho pro pessoal. Cara, pra mim, assim, se eu tivesse no lugar, sei lá, de um advogado agora e eu pudesse fazer uma pergunta, né, e trazer um insight aqui pra galera primeira coisa, buscar um mentor certo, a pessoa certa. No caso, se vocês quiserem aprender vendas, comunicação, né, pode falar aqui comigo. Que, inclusive, eu dou aula, né, no ecossistema, então vocês entram no ecossistema da Letícia, né, e aí lá eu dou uma aula ali pra galera. Recebem de brinde. Já fica lindo, né? Mas busca o mentor certo, tá? Porque nós brasileiros não temos na nossa natureza o autodidatismo, sermos autodidatas. Uhum. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas na média a gente não tem. Então é muito importante a gente ter alguém para passar um caminho. Então busca o mentor certo dentro dessa área que vai encurtar muito seu caminho. Esse seria o primeiro gold que eu queria trazer, e uma mensagem final para vocês a venda que você não faz é a transformação que você deixa do teu cliente, do nicho que você escolheu de resolver de problema na sociedade. Então, a venda que você não faz hoje é um problema que talvez, tá? Muitas pessoas irão sofrer por você não estar se posicionando. Então, quanto menos você se posiciona, quanto menos você se comunica, quanto menos você fala para as pessoas que você pode resolver os problemas delas e traz de uma forma leve, segura, tranquila, menos pessoas você irá transformar. Então, é uma frase que eu gosto muito, que é: se você quer transformar muitas pessoas, busca o resultado da voz. Quanto maior o resultado você tiver... por que eu tenho que vender muito? Porque quanto mais resultado você tem, mais caixa você vai ter para estar são mentalmente e para ajudar as pessoas. E, obviamente, quanto maior o resultado você tiver, mais voz você vai ter. As pessoas vão te escutar muito mais. Uhum. A família que não escutava vai começar a falar: opa, a Letícia tá com caixa, tá com dinheiro. Por quê? Realmente o brasileiro ele vai muito pela aparência para depois querer olhar e dar atenção, né? Se você acaba não fazendo o teu marketing, não passando essa informação que você pode, acaba sendo até um certo egoísmo. Poxa, eu tenho informações aqui que são valiosas, que a gente, às vezes é algo mínimo para nós que já sabemos daquela área, né? Sim. Mas para o outro, uma informação mínima pode fazer grande diferença. Então, quando você também usa o marketing para isso, para passar informação, você acaba também transformando vidas com isso, não necessariamente só através da advocacia, É o que a gente falou no começo, né? Servir para receber a recompensa. Servir para ser servido. Quanto mais você dá, mais você recebe. E a mensagem final até pra galera aqui do Instagram, e você que tá aqui assistindo: eu quero faturar 50 mil. Aprenda a resolver um problema de 50 mil. Boa. Eu não consigo. Vai buscar, sentar a bunda na cadeira, estudar e buscar o Resolve mentor. 5 de 10, então, vai fragmentando, É isso né? aí. Exato. Tem outras formas também. Show? Então, fechou. Muito obrigada, Eudy. Obrigado, Eudy. Tamo pela junto. participação. Eu que agradeço, aprendi tanto muito aqui também. Tá doido? Coisa linda. Com certeza agregou muito para quem está assistindo aqui, né? E É isso. Muito obrigado pela audiência. Ficamos por aqui. Até o a próximo. próxima. Tchau, tchau. Tamo junto.